Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá e aqui na tela a gente tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo e ler com mais calma e também você encontra lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente tem mais uma aula, né? A gente dá início a mais uma aula do nosso curso de equações diferenciais ordinárias e nesta aula, né, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre equações exatas, tá? Relembrando que em aulas anteriores, né, já vimos algumas técnicas, duas técnicas, né, ou casos de equações que a gente consegue resolver, que foram equações separáveis, tá? Equações de variáveis separáveis, e a outra que foi equações homogêneas, certo? Então, aqui a gente vai ver mais uma situação que é a de equação exata, tá bem? Então, nessa aula a gente vai motivar, a gente vai definir, tá? Tem um teorema para poder caracterizar e depois a gente vai fazer alguns exemplos para poder exercitar aí a técnica de resolução, tá bom? Bem, então a gente começa aqui com um exemplo, tá? Onde a gente tem essa equação aqui, essa equação diferencial, tá? Então, mais uma vez, né, a gente vai estar tratando equações de primeira ordem, como a gente vem fazendo já. Então, neste caso aqui, você pode notar, por exemplo, que esta equação, ela é, por exemplo, separável, tá? É uma equação separável. Então, porque você consegue escrever, por exemplo, né? Se você dividir tudo por xy, né? Então, isso daqui ficaria dx sobre x, né? Mais dy sobre y igual a zero, tá? Então, você consegue escrever em variáveis separáveis, tá? Essa equação, você também consegue, né, resolvê-la verificando que ela é uma equação homogênea, tá? Então, aqui você tem o coeficiente de dx, né, que a gente costuma chamar por m, tá? Ele vai ter aqui grau 1, tá? Esse coeficiente aqui, que é o coeficiente de dy, que a gente costuma chamar de n, também tem grau 1, é a função homogênea de grau 1. Então, como os dois coeficientes são homogêneos de mesmo grau, então essa equação aqui ela também é homogênea, tá bom? Então ela é tanto separável quanto homogênea, tá? Então o mais simples na verdade seria você verificar que resolver pela técnica de separáveis, tá? Até porque homogênea você faz uma substituição, cai em outra separável e resolve a separável. Então vendo diretamente que ela é separável, né? Bem, e aí aqui até, né, a gente pode resolver logo, se a gente integra, né, de um lado ficaria ln, do outro lado ficaria também ln, tá? Igual a constante. Então, aqui pelo produto, né, você tem a soma, fica um produto, então ficaria ln de yx, né, igual a c. Quando você passa a exponencial, ficaria yx, tá? E aqui a exponencial de c, que é uma outra constante, tá? Vou botar um c grande, ok? Bem, e aí, né? E aí você tem o seguinte, que aqui você pode ainda, que é o intuito dessa aula, né? Ainda um terceiro modo, tá? Que seria, né, você analisar a diferencial, tá? Analisar a diferencial de uma certa função. Então, por exemplo, quando você olha a diferencial da função xy, o que que você tem, tá? Então, aqui você tem um produto de x e y, então você vai usar a diferencial do produto. Então, vai ficar diferencial de x, né? Vezes y, mais agora x diferencial de y, tá? Então você pode só reescrever de uma ordem melhor
e aí você obtém exatamente, tá, a sua expressão aqui, ok? Que é igual a zero. Então, a sua equação diferencial, tá, você pode escrever, na verdade, agora como a diferencial de xy igual a zero, tá? Então, se a diferencial aqui é igual a zero, então é porque xy é igual a uma constante, tá? E aí, no final das contas, né, você chega na mesma solução, tá bem? Você chega ali na mesma solução. Então, o produto igual a constante, tá bem? Certo. Então, isso daqui, na verdade, tá? De olhar a sua equação diferencial, né? Pelo menos o que você tem do lado esquerdo, tá? Ali, como sendo a diferencial de uma função, certo? É justamente a técnica que a gente vai se aprofundar agora, que seria de equações exatas, tá bom? Então, antes disso, a gente queria só fazer um lembrete, tá? Quando você tem uma função da forma aqui, dessa forma, tá? Que é z igual a f de x, y. Então, uma função que você tem derivadas espaciais contínuas numa certa região, certo? Bem, e aí, a diferencial, tá? Diferencial total dessa sua função, ela é dessa forma, tá? De z, né? Diferencial de z é igual a derivada parcial de f em relação a x dx mais derivada parcial de f em relação a y dy, certo? Essa é a expressão. Então, você tem dz, né, é igual a, você faz as derivadas parciais, tá? Derivada parcial de x, derivada parcial de y, dy, tá? Essa é a expressão. E bem, quando essa sua função ela for constante, tá? Então, essa expressão aqui, né? A diferencial de z, que na verdade agora vai ser diferencial de uma constante, é zero. Então, o que você tinha ali de dz vai ser zero, tá bom? Então, quando a sua expressão for a diferencial de uma função f de x, y igual a uma constante, então, na verdade, você tem que a diferencial é zero, e aí você fica só com a expressão com derivadas parciais, tá? Então, quando você diferenciar uma expressão como essa, você tem esta identidade aqui, tá bom? Derivada de f em relação a x dx mais derivada de f em relação a y dy igual a zero, tá bom? Bem, então, isso era só um breve lembrete de diferencial total, tá bom? Bem, e aqui temos um exemplo só para a gente treinar, tá bem? Então você tem aqui essa função, ok? Que é x ao quadrado menos 5xy mais x ao cubo igual a c. Então a primeira pergunta qual é a diferencial, né? Qual é a diferencial dessa sua expressão aí, tá? Bem, então, o que você tem, né? Só relembrar, a gente vai só reescrever. Então, a nossa f aí, né? É x ao quadrado menos 5xy mais y3, né? Que é uma constante, tá? Constante igual a c aqui. Então, bem, a diferencial dessa nossa função, ela é o que, né? Então, vamos colocar aqui, derrom f, derrom x, dx mais derrom f, derrom y, dy igual a zero, já que a gente tem a constante, tá? Bem, então pronto, né? O que a gente precisa, então, determinar seriam as derivadas, tá? As derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Bem, então, vamos olhar aqui
o que a gente teria para as nossas derivadas parciais, tá? Então, derivada parcial em relação a x, o que a gente tem, né? Derivada de x ao quadrado vai dar 2x menos 5y, tá? E a derivada de y ao cubo, né? Dá zero, tá? Porque a gente está derivando em relação a x, ok? E por outro lado, a derivada em relação a y vai estar dando o quê? O x ao quadrado vai dar zero, porque a gente está derivando em relação a y, então x é constante, então a derivada é zero. O termo menos x, ou menos 5xy, né? Derivar em relação a y, então deriva só o y. Tudo mais é constante, no caso é o menos 5x. E y ao cubo, a derivada vai dar 3y2, ok? Então daí, a nossa expressão de diferencial total, né? De diferencial, vai ser o que? 2x menos 5y dx mais aí a gente tem menos 5x mais 3y ao quadrado dy igual a zero, tá? Igual a zero, ok? Bem, então isso daí é justamente uma EDO, tá? É justamente uma EDO, tá bom? Então, né, quando você olha uma expressão dessa forma aqui, ó, tá? Ela é justamente a solução para uma EDO desta forma aqui, tá? Então, a sua função f de x, né? Sua função f de xy igual a constante, que nesse caso aí é x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo igual a constante, ela é solução dessa EDO aí, tá? Justamente porque você fez a diferencial, tá? Então, né? Porque o que você acabou de encontrar, tá? Reescrevendo de outra forma, tá? O que você fez foi o seguinte, né? Eu peguei ali a diferencial da f, né? A diferencial da f igual a zero, ok? Bom, isso daqui, né? Que está aqui em cima é justamente isso, é a diferencial igual a zero, ok? Então, é porque f é igual a constante, é a sua solução, tá? Ou seja, aí só está feito de trás para frente, tá bom? Então, no caso geral, né? Quando você tem a EDO, a pergunta é quem é a f, tá? Porque no caso aqui, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente saiu da função, ok? O que a gente fez? A gente saiu da função, olhou a diferencial, e a diferencial é um EDO, tá? Então, a gente pegou a função e chegou na diferencial, que a gente pode olhar como sendo a EDO. Mas, né, a gente vai estar resolvendo problemas, a gente vai estar o seguinte, a gente vai estar com a equação diferencial, e aí a pergunta é, eu posso olhar essa equação diferencial, né, essa equação, como a diferencial de uma função, né, de uma f dessa daí? A pergunta é essa, né? Será que é possível? Porque a partir do momento que você conseguir escrever, né, a partir do momento que você conseguir escrever essa expressão aqui como a diferencial de uma certa função, tá? Aí vai ficar fácil, né? Porque então a solução vai ser essa função igual a uma constante, tá? Então, só que a pergunta é, né? Será quando que eu consigo escrever essa expressão aqui como a diferencial de uma função f, né? E quem que é essa função f, tá? Então, essas duas perguntas. A partir do momento que você conseguir essas duas respostas, você tem a solução aí da sua equação, tá? Pelo menos de forma implícita, tá? Então, bem, e aí tá se perguntando, né?
se essas equações elas eram separáveis ou se elas eram homogêneas, tá? Então, porque aqui nesse exemplo anterior, tá? A gente viu o que? A gente resolveu nessa parte final aqui, né? Essa equação por um modo de equação por meio da diferencial, né? Só que a gente já poderia ter feito de um modo mais simples antes, não foi? Então, que ela já era separável e homogênea. Então, poderia ser que, então não tem nada de novo, isso só pode acontecer quando já sabia fazer antes, né? Então, aqui, se você observar, essa equação que surgiu aqui, tá? Ela não é homogênea, tá? Porque aqui você teria, vou mudar de cor, aqui seria grau 1, então esse coeficiente tem grau 1, aqui você tem grau 1 e aqui você tem grau 2, então para esse outro coeficiente aí nem homogêneo seria, tá? Então esse termo não é homogêneo, então sua EDO não é homogêneo, tá? É separável, tá? Também você não poderia escrever como variáveis separáveis, tá? Então, de fato, aqui surge um problema novo. Se você tiver que resolver essa EDO, tá? Vou até escrever aqui. Se você tem que resolver um EDO dessa forma, né? Digamos que o seu problema já foi dado desta forma, dizendo assim, resolva esta equação diferencial, né? Então, aqui você não tem ferramenta ainda para resolver, tá? Porque não é nem separável e também não é homogêneo. Então, de fato, a gente precisa de algo mais, tá? E a ideia vai ser justamente você trabalhar essa questão da diferencial, tá? Então, vamos definir aqui o que é, né, essa equação exata, tá? Que é uma equação exata. Bem, primeiro, você tem o seguinte, a expressão da diferencial, tá? Então, se você tem essa expressão diferencial aqui, como a gente já está acostumado, né? M de x mais n de y, tá? M e n são os coeficientes que dependem de x e y. Bem, então, essa expressão diferencial aí, ela é dita, né? Diferencial exata, tá? Diferencial exata em uma certa região do plano, tá? Quando ela corresponde à diferencial total de uma função. Ou seja, essa expressão diferencial ela é dita exata quando, né, ela for exatamente a diferencial, tá, de uma função f. Mas a gente já viu quem é a diferencial de uma função f, é isso daqui, tá? Ok? Então, em outras palavras, essa expressão, eu não tenho uma equação ainda, né? Essa expressão aqui, diferencial, ela é dita exata quando, né? Quando ela corresponde à diferencial total de uma função f, ok? Bem, e aí a gente está interessado no caso de equação diferencial, tá? Então, equação diferencial, eu tenho aquela expressão diferencial igualada a zero. Então, aí é a minha equação diferencial. Quando que a minha equação ela é exata, tá? Até botar aqui. Quando que a minha equação é exata? Então, essa equação é exata quando o lado esquerdo dela for uma diferencial exata, tá? Ok? Ou seja, tá? Quando eu puder enxergar esse meu lado esquerdo aqui como a diferencial de uma certa função. Ou ainda, né? Como eu também já sei, né? Ou ainda desta forma, tá bom? Então, bem, eu tenho uma equação diferencial quando que ela vai ser exata, quando a minha expressão, né, diferencial, ela for, né, a diferencial total de uma certa função, ok?
Então, bem, e aí a gente tem aqui esse exemplo 2, tá? A gente tem aqui esse exemplo 2, que ele é o seguinte, ele tem a equação, tá? X ao quadrado, y3 dx mais, aí você tem x3, y2, dy igual a zero. E aí ela está sendo afirmado que ela é uma equação exata, tá? Bem, pela definição, para essa equação ser uma equação exata, isso daqui tem que ser a diferencial de uma certa função, tá? Só que aí, a grande pergunta é, quem que é essa função f, tá? E assim, e olhando até agora, né, apenas olhando, você não consegue saber. Diferentemente de quando você tinha equações separáveis e equações homogêneas, né, você já tinha indicativo. Aqui não, você depende da existência de uma função, tá, que praticamente já é a solução. Então, para você saber se essa equação é exata até agora, você praticamente não consegue, tá? Então, até agora, tá? Então, bem, para a gente poder verificar, praticamente aqui, ó, na questão já foi dada quem era a função que você tinha que olhar diferencial, tá? Então, se a gente olhar a diferencial daquela função ali, x3, y3, então eu tenho uma constante aqui fora, então vou usar o produto, né? Então vai ficar, quando eu derivar botar y3, quando eu derivo em relação a, primeiro, a derivada parcial em relação a x, né? Vai ficar 3 x2 dx, tá? Então aqui é a derivada parcial em relação a x, chamando isso daqui de f, tá? Mas vai ficar 1/3, quando eu for olhar a derivada parcial em relação a y, tá? É isso daqui, tá? dy. Então ainda esse 3 aqui ainda vão se cancelar, tá? E aí, na verdade, o que eu vou estar obtendo, né? O que eu vou estar obtendo, né? Vai ser justamente y3 x2 dx mais x3 y2 dy, tá? Então, como a minha expressão aqui do lado esquerdo, ela é exatamente a diferencial total dessa minha função f aqui, tá? Então, esta equação toda é sim uma equação exata, tá bem? Pronto, então é isso. E quem seria uma solução, né? Então, uma solução para essa equação é justamente f igual a constante, ou seja, então vai ser 1/3 x3y3 igual a uma constante, tá? Se eu pego esse 1/3 aqui e boto para cá, fica 3 vezes uma constante. Eu ainda posso 3 vezes uma constante e chamar isso de uma constante. Então, solução é dada desta forma, tá bom? Aí, se você quer passar o x 3 dividindo, depois tirar a raiz cúbica, aí já você pode ir tentando fazer isso, tá bom? Bem, mas aí a sua solução seria isso, a sua função igual a constante, tá bom? De forma implícita, ok? Então, você deve ter notado o seguinte, né? Que a dificuldade estaria de você saber quando que ela é exata, tá? Você ter uma condição prática, né? Um teste, digamos, um teste prático para você saber quando que essa sua equação diferencial ela vai ser exata, tá? E depois você está também interessado em saber, né? Como que você encontra a função da qual ela seria a diferencial total, tá? Teria esses dois pontos. Então, bem, aqui a gente tem esse teorema, tá? Que ele nos dá um critério para uma condição exata, tá? Ele nos dá esse critério aqui, um critério para uma condição exata. Então, bem,
A gente vai estar considerando aqui esses coeficientes, né, m e n, como sendo funções contínuas, com derivadas parciais também contínuas, tá? Então, funções contínuas com derivadas parciais contínuas. E aí, numa certa região retangular, ok? Bem, com isso, né, uma condição necessária, tá? Condição necessária e suficiente para que essa equação aqui seja uma equação exata é essa, tá? Essa daqui. Então, você vai pegar o quê? O coeficiente de x, né? O coeficiente de dx, fazer a derivada em relação a y, e você vai pegar, né, ó, aqui, o coeficiente de dx, você deriva em relação a y, e o coeficiente de dy, você deriva em relação a x. E eles têm que dar iguais, tá? Então, quando isto acontecer, isto é uma condição necessária e suficiente, tá, para a sua equação ser exata. Então, se ela é exata, isso acontece, se isso acontece, ela também é exata. Então, você pode até verificar aqui, tá? Então, você tinha x2y3, vou botar aqui, x2y3 dx, né? E aqui você tinha x3y2 dy igual a zero, tá? Então, neste caso, essa daqui é m e aqui é n, tá? Então, veja, quando a gente faz d rom m, né? Então, aqui m é o coeficiente de dx, então vou fazer dy, né? D rom y. Então, nesse caso, quando eu derivo em relação a y, vai ficar 3, né? y2, e em relação a y, x é constante, então só repete. Então, vai ficar 3, x2, y2. Quando eu faço d rom n, né? N é o coeficiente de dy, então vou derivar em relação a x, tá? Bem, vai ficar o quê? Quando eu derivo em relação a x, vai ficar 3, x2, e em relação a x, y é constante, aqui está só multiplicando, tá? Então, se você verifica, ó, você tem o quê? Uma igualdade. Então, isso confirma só o que a gente já sabia, tá? Que essa equação é exata. Então, a gente verificou essa condição das derivadas de m em relação a y, né? As derivadas parciais de m em relação a y e de n em relação a x, elas são iguais. Então, verificada essa condição, você garante que a sua equação ela é exata, tá bom? Bem, só que se você nota, tá? Isso responde uma das duas perguntas que a gente queria. A gente tinha duas perguntas. A primeira, né? Quando que a equação era exata? Um teste prático, tá? Para você fazer isso. E aqui está ele. Aqui você tem um teste prático, que é só você fazer duas derivadas parciais e verificar uma igualdade, certo? Então, algo mais prático do que isso. E a outra certo, aqui eu consigo garantir que a equação é exata. Esse é meio que um resultado de existência, tá? Ele garante que é exato, ou seja, garante que existe a diferencial, mas como que eu encontro, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Bem, certo, então vamos verificar que essa condição, na verdade, ela é necessária, tá? Ela é necessária mesmo, ok? Depois a gente vê a parte de suficiência, que já é justamente a nossa segunda pergunta, ok? Então, bem, o que a gente vai ver? Então, eu vou partir da situação onde eu tenho essa equação, tá? dy igual a zero, ok? Então, a gente está partindo dessa condição onde eu tenho que ela é exata. Ela é exata, certo? Então, essa equação é exata. Mas, bem, dizer que esta equação é exata,
tá? É dizer que o lado esquerdo dela é a diferencial total de uma certa função. Ou seja, é dizer que m dx mais n dy, né, que é o lado esquerdo, é a diferencial total de uma função, né? É a diferencial total de uma função, ou seja, que ela é d1f d1x dx mais d1f d1y dy para alguma função, certo? Ou seja, que existe, né? Vou botar bem aqui. Existe f, né? Tal que isso daqui acontece, tá? Vou até botar mais perto aqui, certo? Ela ser exata, né, implica que existe uma função f tal que isso aconteça. Então, bem, só que, então, como você tem aqui expressões diferenciais, né, o que você tem em dx, né, são iguais, e o que você tem em dy também são iguais. Então, você tem o que? Daqui, você tem que m vai ser igual a d1f, d1x, tá? Então, você consegue garantir isso. E n igual a d1f, d1y, tá bom? Você vai garantir isso, tá? Bem, e aí, quando você deriva, tá? Então, você vai querer chegar justamente naquela expressão do teste. Isso é mostrar que aquela condição é necessária, né? Tá? Então, quando você derivar essa expressão aqui em relação a y, então você vai estar derivando em relação a y essa expressão aqui, certo? Ok? Ou seja, isso daqui é a derivada segunda, d1y, d1x de f, tá? Por outro lado, quando você deriva n em relação a x, né? Por que eu derivei m em relação a y e n em relação a x? É o que eu tenho aqui, ó, m em relação a y, n em relação a x. Eu vou tentar chegar em uma igualdade, tá? Aqui no final, eu vou tentar chegar numa igualdade das duas expressões. Bem, então isso daqui é igual a derivada parcial em relação a x de, né? Quem é n é d1f, d1y. Então, isso daqui é a derivada parcial d1x, d1y, tá? Bem, aqui, se você olha, né, o que está diferente é a ordem de integração, ou de derivação. Aqui eu tenho yx e aqui eu tenho xy, tá? Mas aí, se você usa a hipótese, tá, das derivadas parciais serem contínuas, então, você pode trocar, tá? Você pode trocar. Então, no final das contas, isso você pode trocar a ordem. E aí você ganha a igualdade aqui, tá? Uma igualdade, certo? Você ganha a igualdade. Ou seja, você tem que d1m, d1y é sim igual a d1n, d1x, tá bom? Bem, e aí isto mostra que essa condição ela é necessária, tá? Ela é necessária, ou seja, se a equação é exata, isso vai acontecer, essa condição acontece, tá? Se ela é exata, você mostrou o que, né? Se a equação ela é exata, isso daqui acontece, ok? E aí, né? A outra parte que falta é você verificar justamente essa, que se você tem essa igualdade de derivadas parciais, então ela é exata, tá? E na verdade é a que a gente mais usa. Então, esse passo, na verdade, ele é meio que construtivo, tá bom? Ele é construtivo. E aí, a gente, na verdade, já vai dar como um método de solução, tá? Então, você vai ter uma equação e você vai estar verificando se isso aqui acontece ou não. Então, na demonstração do teorema, você já vai ter que isto é ok, tá? Se você for tiver na demonstração do teorema, isso daqui vai ser ok. Se você está no método de solução,
Isso daqui você tem que verificar, tá? Bem, então, daqui em diante, tudo vai ser a mesma coisa. Certo? Então, você tem o quê? Então, você vai observar que esse daqui vai ser o passo a passo do modo que você encontra a solução, tá bom? Então, você tem a equação, certo? Você vai verificar a condição lá, ok? Das derivadas parciais. Certo? Verificou? Pronto. Então, a partir daí, você vai seguir, né, esse método para chegar na solução, tá bom? E aí, ou seja, você no final das contas está verificando o quê? Se você tem isto, você vai chegar na expressão da sua função, da qual a sua equação diferencial ela vai ser a derivada total, tá? Bem, então, o que é que você vai supor? Você vai supor que existe essa função f, tá? Da qual você tem essa expressão aqui, tá? Você vai supor isso, ok? Bem, e aí você vai só tentar caracterizar essa sua função f, ok? Certo. Aí, quando você faz essa suposição, então o que que você ganha, tá? O que é que você ganha? Você ganha justamente o que a gente tinha aqui, tá? Que é o que? De um lado você tem a sua expressão, né? A sua expressão diferencial, e do outro lado você ganha essa expressão aqui de derivação total. E aí quando você compara, você ganha isto e isto, tá? Que m vai ter que ser a derivada de f em relação a x e n tem que ser a derivada de f em relação a y, tá? É justamente quando você faz essa comparação. Então, tá aqui, ó. M tem que ser, né, a derivada parcial em relação a x e n tem que ser a derivada parcial em relação a y dessa sua função, tá? Bem, então, partindo daí, né, partindo dessa observação, que você vai descobrir quem é a sua função, tá? Bem, então você escolhe uma dessas duas, tá? Então a gente vai começar por esta expressão aqui. E o que é que você faz? Eu quero f, tá? Tá aqui f. F tá aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Só que aí eu tenho, né, a derivada parcial em relação a y. Em relação a x, perdão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu integro, tá? Em relação a x. Então, quando eu integro em relação a x, eu vou ficar somente com f, tá? Porque pelo teorema fundamental do cálculo, né? Vou ter a derivada e a integral. Então, meio que se anula, tá? Meio que se anula, a grosso modo, tá? E aí eu fico somente com f. Então, o que é que eu vou estar fazendo, né? Eu tenho uma expressão ali, derrom m, derrom f, derrom x igual a m, tá? Então, quando eu integro aqui em relação a x, né, dx, o que é que está acontecendo? Aqui vai ficar somente f, tá? Mais uma constante, tá? Ok? E aqui é a integral. Vou botar essa constante por outro lado, tá? E aqui mais a constante. Porque como é constante, né? Se eu boto de um lado do outro, tomo um sinal de menos, tudo é uma constante aí. Bem, só que aqui, essa constante, né? Como a minha integração é em relação a x, né? Essa minha constante, ela é constante em relação a x. Então, na verdade, o que ainda pode aparecer aqui, né? É uma função que depende de y, tá? Então, isso que aparece aqui é constante em relação a x, ok? Mas ainda pode depender de y. Então, ó, você já tem aqui uma cara, tá? Para sua função f, tá? Uma cara para sua função f.
Só que tem algo aqui ainda que você não sabe, tá? Então, agora você tem que ir atrás de determinar quem é essa função g, ok? Então, para determinar essa sua função g, o que é que você faz? Bem, você vai derivar essa expressão em relação a y, tá? Você deriva em relação a y. Então, quando você derivar aqui, ó, derrom y, derrom y, tá? Aqui vai aparecer a derivada, tá? Aqui vai aparecer simplesmente a derivada. Só que aqui, né, derrom f, derrom y é justamente n, ó, que você tem aqui, tá? Então, vai ficar o quê, né? Vai ficar n, que é a sua derivada parcial em relação a y, né? Você derivou a expressão e aparece aqui a sua derivada, tá? Bem, e aí você tem aqui, ó, repare, você tem aqui sua derivada, tá? Certo? E aí com isso você consegue determinar, já que m e n são dados, tá? Quando você passa isso daqui para o outro lado, você consegue determinar quem é a sua derivada, né? Derivada de g, ó. Então, derivada de g vai ser n menos isso daqui, tá? Que você passou para o outro lado. Então, como n e m são dados, isso daí é só uma expressão. Então, como você... Isso daqui é uma expressão, né? Que já vai ser conhecida. Então, ela é a derivada de g. E aí você integra e você encontra a sua expressão de g de y, tá? E aí quando você encontrar a sua expressão de g de y, é só você jogar aqui, tá? É a única coisa que faltava na sua função f. Pronto. E aí, isso na verdade, né, é a receita para você descobrir quem é a função, tá? A função f. E a solução não é f, tá? Necessariamente. A função é f igual a uma constante, ok? Porque o seu problema não era este, né? O seu problema era este daqui, ok? O que você encontrou foi a f, que você escreve o lado esquerdo como a diferencial de f. Então, você apenas escreveu isso, tá? E aí, você descobriu quem é essa f aqui, certo? Então, se a diferencial de f é igual a zero, então é porque f igual a c é a solução, tá bom? Então, na verdade, é isto daqui que é a solução, tá? É f igual a uma constante, tá? E aí, constante é justamente o seu parâmetro, que dá uma família de soluções e que ele vai ser escolhido, né, quando você tiver um problema de valor inicial, ok? Certo. Bem, aqui eu comecei, né, integrando aqui em relação a x, essa expressão. Mas você poderia começar por aqui, tá? Também, não tinha problema. Então, você começaria integrando em relação a y, tá? A função, né? Ia ser uma função que ia depender de x. Depois, você ia derivar em relação a x e iria usar essa condição, tá? Mas sempre você vai usar as duas, ok? Então, você poderia também ter começado, né? Pela condição da derivada de f em relação a y igual a n, tá? Não tem problema. É só trocar, tá? E aí depois você iria integrar, né, em relação a y, ia derivar o resultado, tá? E você iria encontrar uma expressão dessa forma, né? Quando você integrasse isso daqui em relação a y, né, a sua função ia ficar dependendo de x, tá? Dependendo de x, ok? E aí, quando você deriva isso daqui em relação a x, né, do lado esquerdo é justamente m, né, m. Aí você passa isso para o outro lado, então vai ficar m menos a derivada em relação a x, tá? É o que você tinha ali. E aí você encontra a derivada de h, tá? A derivada de h aqui, ok? Então, se você tem a derivada, você resolve, né? Integra e encontra quem é h, tá? E aí você joga aqui, que é o que estava faltando. Bem, mas essa expressão, essa outra ou da parte anterior,
A expressão mesmo, a fórmula, não vale a pena você memorizar, tá? Não vale a pena você memorizar. O procedimento, ele é o mais indicado que você repita, tá? É mais fácil você aprender como você faz do que você tentar memorizar a fórmula, até porque senão você vai ficar tentando memorizar várias fórmulas. Eu acho que mais eficiente é você ver o procedimento. E a gente vai fazer alguns exemplos e vocês podem verificar que não é tão complexo assim. Conforme você faz 2, 3 exemplos, aí meio que você pega o jeito da coisa, tá bem? Então, olha aqui. Você tem aqui o exemplo 3, então você tem essa equação diferencial. Então, bem, vamos verificar se ela é uma equação exata, tá? Então, vamos destacar aqui, ó. Esse daqui é o seu coeficiente m, esse daqui seu coeficiente n, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente quer verificar, né? M é o coeficiente de dx, então eu vou derivar em relação a y. E o n, que é o coeficiente de y, eu vou derivar em relação a x, meio que troca, tá? Bem, então é isso que eu quero verificar, tá? Para saber se ela é exata. Bem, derrom m, derrom y, tá? Então, quando eu derivar em relação a y, vai ficar apenas 2x. Quando eu pegar agora n e for derivar em relação a x, vai ficar 2. É só a derivada de x ao quadrado, né? 2x. Então, ó, são iguais, tá? Então, isso me implica que é exata, tá? Então, essa equação é exata. Ótimo. Bem, aí, tá? O que é que você vai fazer agora? Você vai partir, né, da condição de que você quer descobrir quem é f, tá? Então você tem duas condições, né? Essa daqui, você sempre pode lembrar, tá? Você não precisa ficar decorando, da expressão da diferencial, né? A diferencial é isso, é derrom f, derrom x dx, mais derrom f, derrom y, dy. Então, m aqui tem que ser esta, tá? E esta daqui tem que ser esta, tá? Então, com isso, o que é que você vai fazer, né? O que é que você tem? Você vai só escrever. Então, derrom f, derrom x, ele tem que ser 2xy e derrom f, derrom y tem que ser igual a x ao quadrado menos 1, tá? Então, bem, se eu integro isso daqui, tá? Se eu integro isso daqui, vai ficar f, vou botar f de x e y, vai ser igual a integral, tá? De 2xy, ó, mas aqui é derivação em x, né? Então, eu estou derivando em x, ok? E aqui mais, né? A constante, ok? Mas a constante, só que essa constante, tá? Nesse caso, como eu só estou derivando em relação a x, essa constante pode ser uma função aqui de y. Aqui eu estou botando um g, né? Obrigado a você botar g. Você só lembra que é uma função, tá? É uma função que pode estar dependendo somente de y, tá? Se você chama de g, de h, de p, não vai fazer diferença, tá? Só não é legal chamar de f, porque já tem uma f aí na questão, tá? Bem, então, você já conseguiu isso daqui. Então, bem, aqui, ó, você observa, tá? Que essa integral aqui, você resolve, né? Y, você está integrando em relação a x, né? Em relação a x, então esse y aqui é apenas uma constante nessa jogada. Então, você só vai estar integrando x, né? Então dá x ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar duas vezes, aí vai ficar x ao quadrado sobre 2, y, esse ainda cancela com esse, então não vou nem escrever mais, tá? Mais, então f de xy é x ao quadrado mais
y, tá? Mais g de y. Então, aqui só falta você descobrir quem é, né, g de y. Então, o que é que você vai fazer agora? Então, é justamente olhar a outra condição que você não utilizou ainda, né? Você vai o que? Derivar em relação a y agora. Quando eu derivar em relação a y, isso daqui vai me dar o que, né? Vou derivar em relação a y. Então, vai ficar derrom f, tá? Aqui eu estou integrando em relação a x, ó. Então, aqui vai ficar derrom f, derrom y, né? Vai ficar igual, vou derivar a expressão, tá? Vai ficar só x2 mais g', tá? De y, ok? Bem, só que aqui, né, eu já tenho uma expressão para minha g de x, ou minha derrom f, derrom y, que é x2 menos 1, e agora eu já tinha encontrado que era... Entendeu? Aqui, ó, esse valor aqui eu troquei por esse, tá? Só fiz isso, ok? Então, com isto, ó, x ao quadrado com x ao quadrado cancela, então você encontra que g', né, é igual a menos 1, tá? Então, é justamente o que eu tinha dito, né? Você vai chegar a encontrar na expressão de g'. Então, se g' é igual a menos 1, quando você integra em relação a y, né? Então, g é igual a menos y, tá? Mais uma constante, tá? Até chamar constante 1, tá bom? Bem, então, com isso, né? O que é que você tem? Você tem... você volta, né? Agora na sua função g, né? Volta na função f e substitui a g que estava faltando. Então, f que você quer é igual a x2y, tá? Menos y mais uma constante, ok? Essa constante, ela se torna desnecessária no caso, tá? Por quê? Quem é a solução, tá? Então, eu encontrei f. A solução quem é? A solução é a minha função igual a uma constante, tá? Só que se eu passo isso daqui para cá, né? Então ficaria c menos c1, que isso eu ainda posso estar chamando de uma, né, outra constante grande, tá? Então, no final das contas, é como se não tivesse essa constante aqui. Ela vai meio que se tornar desnecessária, tá? Mas é sempre interessante que você coloque, tá? Que você coloque, tá? Interessante que você coloque. Aí você perceba que no final, se você tem a soma de duas, tá? Ou a diferença, tal, aí você troca por uma só, tá bom? Então, aqui, né? A sua solução vai ser x² que multiplica y, tá? Menos y igual a uma constante, tá bom? Essa vai ser a sua solução, ok? Bem, certo. E aí, aqui, se quiser, você ainda pode ajeitar até, né? Você poderia, por exemplo, botar y em evidência, ficaria x² menos 1 igual a sua constante, tá? E aí, né, ainda ficaria y igual menos, bom? Bem, e aqui eu queria destacar o fato, né, que a gente fez aqui pelo método de equações exatas, mas não creio que seja o mais eficiente, tá? O mais simples. Porque você pode notar que essa equação ela tem variáveis separáveis, tá? Variáveis separáveis. Então, assim, às vezes dá por um método, tá?
mas você consegue às vezes resolver de um jeito mais simples. Então, quando você olha a EDO, tá? A gente tem vários métodos aí que a gente está aprendendo. Então, às vezes é bom você verificar assim, qual deles você consegue aplicar de modo mais fácil, tá? Então, meio que você pode fazer assim, eu, eu gosto mais desse método, depois desse, criar meio que uma escala, né, de sua preferência entre os métodos, e aí você, na hora que você se deparar com o ideal, você, então eu vou verificando aqui do mais fácil para o mais difícil, né, ver se você consegue aplicar os métodos mais fáceis primeiro. Então, por exemplo, se essa EDO tivesse em uma prova, né, então o mais interessante seria você fazer por variáveis separáveis, tá? Por variáveis separáveis, digamos. Julgo eu, né? Pelo menos a meu gosto seria esse, né? Meu gosto como um aluno, tá? Bem, aí, claro, se na questão está dizendo resolva pelo método de equações exatas, aí você tem que fazer por equação exata, né? Não tem por onde. Mas se estiver livre, né? Aí você pode ir escolhendo o método que tiver mais fácil a seu critério, tá bom? Bem, vamos. Aqui a gente tem, né? As soluções, as caras das soluções, tá? Se você olha, né? Você tem um problema aqui justamente no x igual a 1, x igual a menos 1, tá? E isso aparece aqui nos seus gráficos, ó. Justamente no x igual a 1, né? Bem aqui no x igual a 1, ó, tá? É onde você tem aqui um problema, tá? X igual a 1, tá? Ela tem aí ela explode, tá? Ela tem essa descontinuidade. Então, isso acontece, né? Quando o seu C, seu parâmetro lá é positivo, tá? Sempre vai estar dando esse problema, ó, no C igual a menos 1 e no C igual a 1. Então, o que muda aqui, né? Quando C é positivo, aqui ela é positivo nessa parte e aqui ela é negativo, tá? E aí, quando o C é negativo, isso inverte, né? Nessa faixa entre menos 1 e 1, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, tá? Meio que espelhou, tá? E quando C é igual a zero, é uma outra solução, tá? Quando C é igual a zero, é uma outra solução aqui, tá bom? Bem, aqui a gente tem esta outra equação diferencial, tá? Agora, diferentemente, tá? Diferentemente do que aconteceu no exemplo anterior, esta equação aqui, ela não tem equações variáveis separáveis, tá? E ela também não é homogênea, tá? Então, diferentemente do caso anterior, até agora a única opção que lhe resta, você vai jurar para que ela seja, você vai rezar para que ela seja exata, tá? Então, bem, vamos lá verificar se ela é exata ou não. Aqui você tem M, aqui você tem N, tá? São os seus coeficientes, certo? Bem, então, qual é a condição? Vamos lá. A M é o coeficiente de x, né? Então, eu vou derivar em relação a y. E N, que é coeficiente de dy, vou derivar em relação a x. Então, é isso que eu vou ter que verificar, tá? Então, vamos lá. Quem é d-ROM M, d-ROM y? Vou derivar em relação a y, então vai ficar 2, né? Regra da cadeia aqui, exponencial de 2y. Aqui tem que usar o produto, né? Então, quando eu derivar ali, vai ficar só o cosseno, xy, menos y. Aí, vou derivar do cosseno, né? Lá dentro, logo, quando eu usar a regra da cadeia, vai sair um x. E a derivada do cosseno, menos seno, tá? E aí, vou ficar
com esta expressão, tá bom? Bem, e aí, D1 N, D1 X, né? Vai ficar com o quê? Agora eu vou derivar em relação a X, vai ficar só 2. Esse X aqui, né? A derivada vai dar 1, vai ficar 2y. Derivando, esse daqui vai dar 0, né? Só tem y nele. E aqui vai ficar menos. Quando eu derivar só esse x, vai ficar cosseno de xy. E agora, usando a regra da cadeia, né? Menos, tem um x, tá? Do produto, né? Aí a da cadeia aqui vai sair esse y, derivado do cosseno, menos, vai ficar mais seno de xy. Então, de fato, são iguais, tá? De fato, são iguais. Então, a equação é exata. Tá? Então, essa equação é exata. Ok? Devido à igualdade, tá? Bem, e aí, agora é tentar resolver, tá? Então, o que a gente lembra, né? Eu posso copiar de novo aqui a expressão da derivada da diferencial total, né? Que é d-f, d-x, dx, mais d-f, d-y, dy, tá? Então, eu quero que os coeficientes de dx, no caso, é d-f, d-x igual a m, e a outra é d-f, dy igual a n, tá? Então, essas são as condições. Vou pegar aqui, botar um y decente, pronto. Bem, então é isso que a gente quer, tá? E aí, agora, a gente vai atrás de determinar quem é essa f, tá bom? Bem, aqui, para variar, eu vou começar por esta, tá? Então, aqui a gente vai integrar em relação a y, tá? Porque estou derivando em relação a y, então eu vou começar por esta, tá bem? Ok. Então, quando eu integro, fica f de xy igual, né? Quem é n aqui, no caso, n 2x exponencial de 2y menos x cosseno de xy 2y. Certo. Bem, então isso daqui vai ficar integral, tá? Vai ficar integral de 2x 2y menos x cosseno de xy mais 2y dy, tá? E a função, tá? Que vai depender só de x, tá? Vou chamar ela aqui de h, tudo bem? Certo. Bem, e aí o que é que vai acontecer, tá? Nessa primeira função aqui, né? Nessa primeira função, isso daqui é constante, tá? Então, vai ficar 2x. A integral da exponencial de 2y dy, tá? Isso daqui é 2y sobre 2, tá bom? Então, 2y sobre 2, que aí vai até cancelar isso com esse, certo? Então, se você não lembra, é só você fazer isso igual a u, tá? Fazer uma mudança de variável, tá bom? Vou até apagar aqui, tá? Certo. Aqui, você vai ter, né, menos x, uma constante, na verdade, tá? E aí, vai ficar ali a integral do cosseno, né, de xy dy. A integral do cosseno, tá, é seno. O x aqui, né, ele é uma constante que está multiplicando. Então, no final das contas, ele vai aparecer aqui dividindo, tá bem? De novo, se você não lembra, você poderia fazer uma substituição dessa forma. xy igual a u,
Sempre lembrando que x aí funciona como uma constante, tá bom? Bem, e aí você teria aqui então, na hora da outra integral, seno de xy dividido por x, que novamente vai cancelar aqui, tá? E aqui é a integral de 2y, né? Vai ficar y2, tá bom? Então, vou até apagar esse daqui também, tá? Certo? Mas, né? Aqui foi só resolvendo, mais sua... Ou seja, aqui você está ficando o quê? F de xy, tá? Exponencial de 2y menos seno xy mais y ao quadrado mais h de x, tá? Bem, e aí, agora o que é que você vai fazer, né? Falta você usar essa outra condição aqui, tá? Que é justamente a condição que você vai utilizar para poder, né, encontrar H, tá? Encontrar a condição de H. Então, bem, o que é que você vai fazer? Você vai derivar isso daqui em relação a x. Então, quando você derivar em relação a x, né? Quando você derivar em relação a x, ó, esse vai dar zero, tá? Derivando em relação a x aqui, você tem que usar a regra da cadeia, você tem menos, tá? Então, vai ficar o quê? A derivada do seno, tá? Vai ficar cosseno. E quando você derivar aqui dentro, tá? Se está derivando em relação a x, então y é a constante, ela vai sair, tá? Mas esse daqui vai dar zero, tá? Você está derivando em relação a x, ok? Mais h, derivada de h, né? H', certo? Bem, e aí você vai olhar, né, que você tem essa condição aqui para a derivada de f em relação a x, tá? E aí é neste momento que você vai utilizá-la. Então, aqui, por outro lado, isso é igual a m, né? E m é exponencial de 2y, certo? Menos y cosseno de xy, ok? Então, bem, aqui, ó, essa cancela com essa, e aí o que você está ganhando é que h, né, a derivada de h, tá, na verdade, igual a exponencial de 2y. Isto. Ah, bem que eu esqueci de copiar um x, ó. Esse x aqui, tá? Esqueci de botar ele bem aqui, ó. Então, bem aqui tá errado a derivada. Então, quando eu derivo agora em relação a x, né, vai ficar esse cara aqui. Tá? Aí, o outro estava certo, que era menos y cosseno de xy. Esse sim vai cancelar, não é que eu fiz a derivada, mais a derivada de... Certo. Então, esse cancela com esse, né? E esse cancela com esse. Então, na verdade, a sua derivada é igual a zero, tá? Se a sua derivada é igual a zero, então é porque sua função, né, é só uma constante. Tá bem? De novo, vou chamar de C1, tá? E aí, você tem que a sua função, no final das contas, tá? A sua função é aqui. Você tem que a sua função f de xy, ela é x mais uma constante, tá? E aí a solução
da sua EDO, no caso é x mais C1 igual a uma constante, tá? Então, esse mais C1 aqui, se eu passasse para o outro lado e chamasse tudo de uma outra constante, eu poderia só deixar igual a C, tá? Sem problema nenhum, ok? Então, aí você tem a sua solução, tá? Uma solução, no caso, implícita, ok? Bem, então, o procedimento, vocês podem ver que não é tão complicado, tá? Então, é só você observar quando você tem que derivar e quando você tem que integrar, tá? Então, tudo parte dessa escolha aqui conveniente para a sua função f, tá? Conhecendo as derivadas, ok? E tudo é baseado aqui, ó, na expressão da diferencial total, tá bem? Então, aqui você tem um problema de valor inicial, tá? Então a diferença é só porque você tem aqui que determinar uma constante no final para a sua solução, tá? Então, bem, aqui a gente tem cosseno seno, tá? Menos xy ao quadrado dx mais, né? Y que multiplica 1 menos x ao quadrado dy. E y de 0 tem que ser igual a 2, tá bom? Bem, então vamos verificar, né? Aqui m e aqui n, tá? Então, fique atento também que não é sempre m é o que é o de dx, tá? N é o que é de dy, ok? Não é o primeiro eu tô colocando m e depois n, não, tá? Se primeiro tivesse dy e depois dx, então isso ia trocar também. É bom que você sempre escreva na forma padrão, tá? Primeiro coeficiente de dx, que é o que a gente está chamando de m, aí depois o coeficiente de y e dy, tá? Que é o que a gente chama de m. Bem, a condição, tá? Então você vou direto aqui verificar isso daqui. Né? Vou derivar em relação a y, porque ele é o coeficiente de x. Isso daqui vai ser o quê? Né? Em relação a y, isso é zero, tá? Então vai ficar só menos 2xy, ok? Derivada de n em relação a x, bem, em relação a x, eu tenho isso aqui que é uma constante, que está multiplicando somente, tá? E aí vai ficar só a derivada desse, que é menos 2x. Então, menos 2x, o y, que já estava multiplicando. Então, como são iguais, né? Como esse é igual a isso, tá? Explica que é a equação exata, tá? Equação exata, tá bem? Certo. E aí, agora, a gente vai, né, partir daquelas escolhas, né, que a gente tem, que é derrom f, derrom x, né, é m, e derrom f, derrom y é n, tá? Então, a partir daí, você vai integrando, tá? E verificando as suas condições, tá bom? Então, bem, né? Aqui vou primeiro integrar em relação a y, então vai ficar f de x e y, tá? Vai ser a integral de n, tá? Vou aqui estar integrando em relação a y, tá bom? Então, fica f de x e y, ali vai ficar n, então é y, 1 menos x ao quadrado dy, mais, então aqui vai ficar uma função de x, tá? Vai ficar uma função de x, ok? Tô chamando de h. Bem, aqui como é que a gente resolve? Em relação a y, isso daqui é uma constante, tá bom?
Então, 1 menos x ao quadrado. E aí é só a integral de y. Então, é y2 sobre 2, tá? y2 sobre 2. Ok? E aí, h, certo? Então, f de x, y é dessa forma, tá? Bem, e aí agora eu tenho que descobrir quem é h. Então, para isso, o que é que eu faço? Vou derivar em relação a x, ok? Derivar em relação a x. Então, quando eu derivo em relação a x, vai ficar d x igual. Bem, eu vou ter meio, tá? Aqui vou derivar essa expressão aqui, então vai ficar menos, né, 2x e o y ao quadrado que está multiplicando, tá bom? Mais a derivada de h, tá? Então, quando eu derivo em relação a x, eu tenho isto. Por outro lado, né, a derivada de f em relação a x é m, que no caso é cosseno de x, seno de x menos xy2, tá? Bem, aqui, né, esse 2 com esse 2 cancela, então eu tenho menos x, y ao quadrado dos dois lados, tá? Tenho dos dois lados. Então, né, eu posso cancelar este e este, e o que eu ganho é que y', tá? Perdão, a derivada de h', né, h' é igual a cosseno vezes seno, tá? Então, isso daqui. Bem, e aí, agora eu tenho que resolver aqui, tá? Isso daqui vai ficar cosseno, seno, que vai me dar, tá bom? Deixa eu ver qual é. Eu posso pegar, tá? E fazer uma substituição do tipo u igual a seno, tá? Porque quando eu faço u igual a seno, aí du vai ficar cosseno de x dx. Então, se eu faço uma substituição desse jeito, fica só u du, tá? Então, fica u ao quadrado sobre 2. Só que no caso, u, né? Eu não vou nem colocar a constante, né? Estou nem colocando a constante. Mas vou sim colocar. Mais C1, que é a constante aqui. U é igual a seno, né? Então, é seno ao quadrado de x aqui sobre 2 mais a constante. Tá? Ok. Bem. E aí, com isto, tá? Cadê? Papá. Com isto agora, né? Você encontra aqui quem é a sua f. Então, f de xy vai ser igual, né, a meio 1 menos x2, que multiplica y2, mais h, né? Então, h é seno ao quadrado de x sobre 2, mais a constante. Então, a sua solução, né? A sua solução é justamente, né, y2 mais seno ao quadrado de x sobre 2 igual mais C1 igual a constante. Aí, daquela mesma forma, né, o C1 eu poderia passar para o outro lado e poderia estar chamando tudo isso de uma outra constante, ficaria C, tá? Engloba tudo na mesma constante. Se eu quero, ainda posso multiplicar tudo por 2, né? Então, desse lado aqui ficaria 2C, que eu ainda posso estar chamando de C, tá? Então, eu poderia escrever desta forma. Bem, e aí você tem a sua solução, tá? Bem,
Só que a gente tem aqui um problema de valor inicial. Você tem aqui um problema de valor inicial, tá? Então, você vai ver qual a escolha de C que você faz, né, para essa condição. Então, você faz x igual a 0 e o y correspondente tem que ser igual a 2. Então, o que vai lhe dar a sua condição, né? Então, y de 0 tem que ser 2. Então, isso vai lhe dar o quê? Vai ficar 1 menos 0 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais seno ao quadrado de 0 igual a C. Tá? Então, bem, aqui vai ficar somente o que? 4 mais 0 igual a C. Tá? Então, a sua solução do PVI, na verdade, né, C igual a 4, então vai ser 1 menos x ao quadrado y ao quadrado, mais seno ao quadrado de x igual a 4. Tá? Então, esta é a sua solução, ok? A sua solução. Bem, então, basicamente isto que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Sobre equações exatas. Espero que tenha ficado claro, tá bom? E até a próxima aula, certo?